Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Senhor, neste dia de domingo, dia de culto, dia de celebração. É um dia em que nós, de uma forma muito especial, lembramos sempre a vitória de Jesus depois da cruz. E hoje, depois de muitos meses, não é? Em que estivemos, de algum modo, privados de poder celebrar a ceia, nós voltamos a ter esta satisfação de poder juntos chegar à mesa do Senhor. Vamos iniciar o nosso tempo de culto em oração silenciosa, cada um de nós, preparando o nosso coração. O apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto: examine-se o homem a si mesmo e então tome do pão. Ou seja, devemos preparar o nosso coração, estar com a nossa mente voltada para Deus, para podermos participar deste momento tão solene, tão especial na nossa vida, que é celebrar a ceia do Senhor. Então vamos aproveitar para orar silenciosamente enquanto ouvimos o nosso prelúdio instrumental. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. O Senhor Jesus nos deixou algumas orientações e alguns instrumentos para nós o adorarmos. Nós chamamos de ordenanças, não sacramentos. O sacramento é um conceito próprio da Igreja Romana de participar de uma cerimónia que confere bênção. Não é o que nós entendemos. Nós entendemos que nós já fomos abençoados e porque fomos abençoados, nós participamos da cerimónia que no caso é a ordenança. Jesus nos deixou apenas duas, o batismo e a ceia. E a ceia é a ordenança da comunhão. É o momento em que nós lembramos que somos família, porque sentar à mesa é algo próprio de quem é próximo. Nós nos sentamos à mesa com quem é próximo de nós. Diariamente sentamos à mesa com a família, ou pelo menos espero que sim, e eventualmente com amigos, pessoas que são chegadas. Em dias especiais chamamos os nossos familiares para juntos à mesa podermos celebrar. Então este é o momento em que nós recordamos a comunhão que temos como Igreja de Jesus. E a palavra do Senhor nos ensina especificamente como devemos fazê-lo no texto doutrinário que Paulo deixou à igreja em Corinto. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos fazer esta leitura de forma responsiva, conforme ela vai estar projetada. E diz o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Examine-se o homem. Porquê? Porque há coisas em nós que não estão bem. Tudo, não. Se fomos salvos, o Espírito Santo habita em nós, evidentemente que Ele tem feito transformação e há coisas na nossa vida que, pela misericórdia de Deus, hoje estão como deviam estar.
mas ainda falta, não é? Estamos no caminho, é um processo. A Bíblia fala em santificação. E neste caminho nós precisamos de diariamente recordar que precisamos mais do Senhor. Precisamos estar mais perto. Precisamos que Ele continue fazendo a obra em nós, nos moldando para nos aproximarmos do modelo que é Jesus. E nós vamos cantar esta oração neste momento, em que nós pedimos ao Senhor novamente isto. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me. Transforma aquilo que precisa ser mudado, altera na minha vida aquilo que está errado. E nós vamos cantar em oração, digamos assim, este cântico neste momento. Nós temos consciência de que há aspectos da nossa vida que ainda precisam de melhorar, Pai. Há áreas da nossa vida que não temos deixado no Teu controle. E nesta hora em que nós nos aproximamos da Tua mesa, nós rogamos a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Dá-nos consciência, Senhor. Dá-nos contrição. Traz-nos arrependimento para aquilo que está errado. E dá, Senhor, disposição ao nosso coração de buscar a mudança que só Tu podes fazer. Nós te pedimos isto, sinceramente, em nome de Jesus. Amém. É bom o irmão olhar um bocadinho à volta, perceber quem é que está presente e que veio adorar consigo, não é? Nós viemos para celebrar em comunidade e somos corpo de Cristo. Nós não podemos nos abraçar como gostaríamos, mas pelo menos podemos nos saudar à distância e isto é bom. E os irmãos e os nossos visitantes são todos bem-vindos, assim como aqueles que nos acompanham através da internet. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor e nós temos que recordar e queremos de uma forma muito especial lembrar nesta ocasião que quando nos aproximamos da mesa nós o fazemos pelo convite do Senhor. Quando vamos à mesa na casa de alguém é porque essa pessoa nos convidou, não é? Nós não batemos à porta de alguém e dizemos eu quero jantar. Nós somos convidados para ir à casa desta pessoa e então porque ela nos chamou nós vamos e ela nos abre a porta e ela prepara a mesa para nós. Agora imagine o privilégio. É o Senhor que prepara a mesa para nós e nos chama. Vamos recordar este chamado. A primeira estrofe deste cântico diz exatamente isto e ele nos lembra este convite. Venham à mesa
convida o Senhor. Vamos cantar, preparando o nosso coração para celebrar a ceia. Recebeu à entrada os elementos da ceia. Nós estamos a celebrá-la hoje desta forma pela primeira vez, porque antes desta pandemia nós podíamos ter a distribuição natural da ceia, como habitualmente era feita pelos nossos diáconos. Agora, com as contingências, tudo ficou um bocadinho diferente, mas creio que as nossas diaconisas foram muito felizes ao, não é, darem muitas voltas à cabeça e criarem esta alternativa tão bonita, não é? Eu diria, tão fofinha, não é? Tão agradável de nós podermos receber os elementos com todo o cuidado, com todo o rigor, para que não haja nenhum risco de contaminação. O irmão recebeu aí um pequeno pacotinho e dentro dele tem o pão. E eu o convido a abrir nesta hora e separar este pãozinho que foi aí colocado para si. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, naquela ocasião, ele partiu o pão e ele entregou aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. O corpo do Senhor Jesus foi dado por nós. Significa, quando nós olhamos para o pão, que foi de facto o seu corpo que sofreu. Ele não morreu em espírito. O corpo sofreu. Porque nós, homens, somos corpo e alma. Corpo e espírito. E Ele veio partilhar a nossa humanidade. E com isto Ele veio tomar o nosso corpo. E também o seu corpo sofreu, para que nós pudéssemos ser resgatados. O corpo de Jesus teve que ser torturado e teve que experimentar a morte física para que um dia nós possamos ter um corpo transformado para a eternidade. Porque, irmãos, o que Deus fez é exatamente isto. Ele propõe uma troca absolutamente impressionante e que nós nem conseguimos imaginar. Ele troca tudo. A sua morte pela nossa vida, o seu corpo torturado por um corpo para a eternidade. E quando nós comemos o pão, devemos nos lembrar disto. Vamos cantar. A segunda estrofe fala exatamente do pão. E com um pãozinho na mão, nós vamos cantar esta estrofe. Este é o meu corpo, comamos o pão, venha lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação, venha lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazer em memória de ti. Senhor, nós agradecemos pelo corpo que foi dado por nós. Tu vieste habitar encarnado entre nós e o teu corpo foi moído para que o nosso possa ser curado. E tu sofreste a morte para que nós possamos ter vida eterna. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por isto.
no nome santo de Jesus. Amém. Como o pãozinho, irmão, lembrando do corpo de Jesus que foi dado por nós. Fazia parte da ceia que Jesus celebrava com os discípulos na recordação da Páscoa. Próximo do fim, dos últimos momentos da ceia, havia a parte final do vinho que devia ser bebido. Era um cálice final que simbolizava a comunhão. Havia alguns salmos que deviam ser lidos neste período e após a leitura daquele salmo, eles deveriam partilhar este último cálice, este último bocadinho de vinho que fazia parte do fim da refeição. E Jesus tomou este momento especial daquela cerimónia que já existia e ele o transformou. E ele tomando, o cálice no fim da cerimónia, ele disse: este cálice é o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento no meu sangue, não mais o sangue de animais. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos lembrar isto cantando esta terceira estrofe. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue da nova aliança, sangue de Jesus que foi derramado como sangue dos sacrifícios, mas este final para garantir a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque Ele derramou o seu sangue para que nós possamos ter esta vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração sempre grato, lembrando este sacrifício feito pela nossa salvação. Nós te fazemos este agradecimento no nome santo de Jesus. Amém. Recordando o sangue que foi derramado por nós, irmãos, bebamos o cálice. Vamos ser conduzidos em oração, agradecendo ao Senhor o podermos novamente participarmos da mesa. Nossa irmã Mariana vai nos dirigir. Deus, obrigada por podermos estar aqui, Senhor. Obrigada por podermos celebrar a ceia, Senhor, e que possamos lembrar todos os dias como ser corpo, Senhor. Que possamos trabalhar para a Tua glória e que possamos ficar debaixo de Ti, que és a cabeça, Senhor, do nosso corpo. Senhor, obrigada porque Tu deste a Tua vida por nós e porque nos permitiste ter a salvação eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste novo formato, talvez o irmão esteja a perguntar nesta hora: pastor, e o que é que eu faço com os elementos que ficaram aqui na mão? À saída, o irmão tem ali um espaçozinho de lixo onde vai poder colocar o cálice, o guardanapozinho também. E a molinha? Bem, aí é uma questão individual, está bem, irmãos?
Eu sei que alguns, se calhar, gostaram muito dela e acharam muito bonita. Se o irmão quiser levar, pode levar, não há problema nenhum. Se quiser deixá-la no banco, nós fazemos a higienização e utilizaremos novamente. Mas se quiser levá-la, não há problema. Fica uma recordação desta forma diferente de nós celebrarmos a ceia do Senhor e que marcou o nosso regresso à mesa neste domingo especial. Uma pergunta que nós muitas vezes fazemos, que o irmão certamente já fez, como eu também já fiz. Pergunta tão simples e que revela também um bocadinho de revolta, cansaço. Porquê eu? Porquê eu? Porquê comigo? Porquê que parece que tem que ser sempre comigo? Esta questão é ouvida em vários contextos diferentes. Normalmente a regra é um momento de dificuldade, de dor, algum problema, uma crise, enfim, uma situação difícil. E a nossa pergunta é, porquê eu? O que é que eu fiz para merecer isto? Não é? Às vezes a gente até brinca e diz assim, bem, na outra encadernação eu devo ter sido muito mal para estas coisas estarem a acontecer. O que foi que eu fiz? Não, tem que ser sempre comigo. Porquê é que eu não escapei disto? Porquê é que eu é que tenho que pagar sempre pelas situações? O que é que mais pode acontecer? E esta pergunta tem uma dose muito significativa de autocomiseração. Significa que é olhar para mim mesmo e ficar com pena de mim mesmo. Autocomiseração é um sentimento comum. Mais uma vez, todos nós já experimentamos isto. Não há ninguém que possa dizer, não. Todos nós já sentimos. Um mais do que outro, mas de vez em quando todos nós temos pena de nós mesmos, não é? Coitadinho de mim. É uma sensação natural do ser humano, é uma resposta que nós normalmente temos. Nós queremos de alguma forma que a outra pessoa possa assumir a responsabilidade, porque é difícil ter que assumi-la sempre. E a pergunta é repetida. Porquê eu? Porquê eu? Nós temos na Bíblia um episódio, irmãos, muito interessante em que a pergunta é exatamente esta. O personagem bíblico, diante do momento que ele está a viver, ele pergunta exatamente isso, mas porquê eu? Quem sou eu para merecer isto? Porquê é que isto foi acontecer comigo? Mas, curiosamente, irmãos, o sentimento que levou este nosso irmão do passado a dizer isto é exatamente o oposto àquele que nós normalmente temos. E provavelmente nos ensina muito sobre a forma correta de nós olharmos para a vida e de estarmos na nossa vida com Deus. E eu convido os irmãos a abrirem para encontrarem esta questão. Está no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Antes de ler, deixa eu dar o contexto aos irmãos. Davi é rei. Depois de um processo longo de muitos anos, em que a situação, por vezes, foi extremamente difícil, a vida correu muito mal, ele andou perseguido, fugindo por desertos, vivendo em cavernas, em situações bastante delicadas. A sua vida esteve em risco muitas vezes. Houve momentos em que a morte dele esteve por um triz. O pequeno grupo de homens que estava com ele estava de um lado da montanha e Saul com as tropas para poder matá-lo estava do outro lado da montanha. Era uma questão de eles terem andado um bocadinho mais e tinham-se encontrado. Mas o Senhor o protegeu e o guardou. Depois de tudo isto, agora, ele finalmente subiu ao trono. E teve vitórias atrás de vitórias. De repente, ele olha para Jerusalém, a cidade que ele conquistou, que estabeleceu como nova capital. Ele agora é rei absoluto. Ele venceu todas as batalhas em que esteve envolvido. Quem é que pode dizer isto? Todas as batalhas. Ele nunca perdeu. Ele agora construiu um palácio. O palácio foi construído com todo o cuidado. Uma coisa nova foi feita. Foram trazidos arquitetos e engenheiros de fora para poder fazer uma coisa realmente bonita. E quando ele termina, ele entra naquele palácio e, em vez de ter a atitude habitual do ser humano, diz, agora estou bem, mas o que é que eu ainda posso arranjar de mais? Não, ele olha para aquilo tudo e diz assim, não pode ser. Não pode ser. E ele manda vir o profeta e diz assim, olha, eu estou envergonhado. Eu gastei tanto dinheiro para construir um palácio. Estou aqui eu no conforto, no bem bom, e a arca, não é? O espaço de adoração do Senhor é numa tenda.
Tem que construir uma coisa para Deus, tem que lhe fazer uma coisa que seja digna de exaltar o seu nome. Eu andei por aí em várias outras terras, vi vários outros povos, todos eles têm templos bonitos para adorar os seus deuses que não são nem próximos do nosso. E o nosso Deus está a ser adorado numa tenda. E o profeta ouviu esta conversa e ficou todo animado e disse: oba, grande ideia, vai para a frente, ó rei, é isso mesmo. Mas o Senhor chamou o profeta e disse assim: tua responsabilidade não é responder o que está na tua cabeça. Ninguém está perguntando a tua opinião. Tu és meu servo, falas aquilo que eu quero que seja dito. Ou senão não entendeste qual é a função. Então agora, para aprenderes a perguntar primeiro, volta lá com o meu recado para o Davi, porque não é nada disto. E o Natan teve que se humilhar, voltar e dizer: olha, ainda há bocado eu falei, mas era só ideia minha. Na verdade, não era isso que Deus queria. Deus diz: não, tu não vais construir um templo. Tens as mãos sujas de sangue. Mas eu fiquei agradado da tua atitude. Eu fiquei feliz com o teu coração. Porque, ao contrário de outros, tu desejaste e tu voltaste a tua mente, o teu esforço para a adoração. Então eu quero dizer-te uma coisa. Tu és rei, mas não vais ser só tu que vais ser rei. Eu vou iniciar uma dinastia contigo. E nunca vai faltar alguém que sente no trono, que seja teu descendente. E esta dinastia é definitiva, é eterna. Essa foi a resposta que Deus deu a Davi. E quando Davi ouviu a resposta do Senhor, o texto bíblico diz que ele foi ao local de culto. E quando ele chegou lá, ele sentou-se na presença do Senhor e ele disse: porque eu? Veja o que diz, irmãos. 2 Samuel 7, a partir do verso 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? Qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes? Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estes grandes e tremendas coisas para a terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus povos? Estabeleceste teu povo Israel para teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faz como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Há um jogo de palavras bonito neste texto, não é? Os irmãos repararam? A ideia de edificar casa é usada várias vezes com sentidos diferentes. Davi quer edificar uma casa, mas a casa que ele quer edificar é uma casa de tijolos, não é? É uma construção. E Deus diz: tu não vais me edificar uma casa, tu não vais construir-me um templo. Eu vou edificar a tua casa. Mas agora não é uma casa material, é uma casa espiritual. Eu vou edificar a tua família, eu vou levantar o teu nome e a tua descendência. Quando nós ouvimos este texto, irmãos, nós percebemos aqui uma diferença daquilo que é habitual. Do homem perguntar: por que eu? Reclamando. Aqui ele chega na presença do Senhor e ele diz: tantas bênçãos, por que eu? Por que eu? E eu queria deixar com os irmãos 3 conceitos que Davi desenvolve nesta palavra aqui e que são úteis para nós também podermos chegar à presença do Senhor com a atitude correta de um coração agradecido. A primeira delas é recordar as bênçãos. Davi recorda aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Ele lembrava-se que ele inicialmente era
um pastorzinho de ovelhas. Ele era o 8º filho da sua casa, o 8º filho do seu pai. Os irmãos sabem o que é que sobrava de herança para o 8º filho? Acho que nem poeira, né? 8º filho, irmão, não sobrou nada. O mais velho recebia uma porção aumentada em relação aos seus irmãos, depois tinha que distribuir para os outros todos. Quando chegasse ao 8º, irmão, já não tinha nenhuma sandália, não é? Ele, o máximo que tinha era recordações de cabeça. É por isso que várias vezes no livro de Salmos, os irmãos vão ouvir Salmos de Davi e ele fala assim: tu és a minha herança. É porque ele não tinha herança material. Ele não era um filho mais velho que pudesse ter a esperança de herdar alguma coisa. Então ele diz: Senhor, eu não tenho esperança de herança humana, a minha herança és tu. E essa é a melhor herança de todas. E ele lembrava-se, irmãos, do dia em que Samuel chegou lá à casa. Ele nem sequer estava, ele estava no campo tomando conta das ovelhas. Porque Deus disse: eu vou levantar um filho de Jessé para o trono. E Samuel chegou e ficou entusiasmado com Eliabe, que era o mais velho, né? Era alto, forte, bonitão, parecia com Saul. E Deus disse a Samuel: Samuel, não aprendeste a ideia ainda, não aprendeste nada, né? Eu já dei ao povo um rei de acordo com o coração do povo. Não deu certo, não é? Vocês não sabem escolher bem. Esta história da democracia é tão bonita e é tão falha, porque nós votamos pelas aparências e achamos que é bonito e colocamos no poder para depois descobrir, afinal, não era tão bom. Não, vocês já tiveram a vossa chance de democracia. Agora, eu escolho o rei. Vai ser um rei segundo o meu coração. E, portanto, para de olhar para o tamanho deles. E foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Parece que Jessé tinha tantos filhos que nem se lembrava. Acabaram. Não, faltou o pequenino. Ai, tem o Davi, está lá no campo com as ovelhas. Alguém vai buscá-lo. Não é? Lá vem o Davi a correr, com cheiro de ovelha, suado. É o miúdo que vem do campo. Já ninguém nem se lembrava bem dele. Mas foi esse que foi ungido. E Davi lembrava-se: quem era eu? Onde é que eu estava quando Deus foi-me buscar? Ele lembrava-se de quando ele era um miúdo e ele foi ver os seus irmãos no campo de batalha e apareceu aquele gigante do outro lado. E quando toda a gente tremia olhando para o gigante, ele olhou para o gigante e viu Deus por trás e disse: este indivíduo não é nada, olha o tamanho de Deus. Aquele pequenote ali está falando mal do meu Deus. Espera aí, eu já vou mostrar a ele como é que é. Ele lembrava-se como Deus tinha-lhe dado a vitória, e a partir daí Deus o tinha exaltado, e ele tinha tido vitória após vitória contra o grande inimigo de Israel, nesta altura, os filisteus. Ele lembrava-se de como o Senhor o tinha protegido em tantos momentos e em tantas ocasiões, porque Deus tinha dito que ele ia sentar no trono, ele ia ser o rei, ele foi ungido. Mas, irmãos, entre ser ungido e assumir o trono, passou muita coisa. Os irmãos acham que ele era feito de quê? De matéria plástica? Não, naquele tempo não havia, não é? Os irmãos acham que ele não era humano? Basta lermos o livro de Salmos. Houve momentos em que ele estava sendo perseguido, tentando escapar com a vida, e lembrar-se de que ele tinha sido ungido para ser rei, devia ser quase uma anedota. Então, eu fui ungido para ser rei e estou aqui vivendo numa caverna, num buraco, não é? Que história é essa que Deus disse que eu ia ser rei? Estou nesta situação. Mas ele lembrava-se, irmãos, de como o Senhor o protegeu, de como o Senhor o guardou, de como Deus colocou pessoas ao seu lado. Vieram homens que se ligaram com o coração verdadeiramente unido a Davi. Homens como Jonatas, seu amigo, que devia ter toda a razão para o invejar, porque era o herdeiro do trono, era o filho mais velho de Saul, mas ele entendeu: não vou ser eu o rei, vai ser Davi. Muito bem, irmãos, isto é raríssimo. Um homem que é capaz de olhar e valorizar o outro acima de si mesmo, isso é muito raro de encontrar. Homens como Joabe e os outros, seus primos, é verdade, mas família. O Senhor foi juntando a Davi pessoas para o auxiliarem, pessoas que vieram a ser os seus heróis, que fizeram grandes feitos no Senhor, que foram a base do seu exército. Ele lembrava-se como o Senhor o protegera em momentos tão difíceis, como ele recuperou a sua família em Ziglag, como ele foi impedido pelo Senhor misericordiosamente de entrar numa batalha contra o próprio povo de Israel, como Deus o elevou até que ele pudesse chegar ao trono. E quando ele chegou lá, ele lembrava-se. E por isso ele dizia: o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada, tenho absolutamente tudo que eu preciso. Muitas vezes, irmãos, nós
Deixamos que a amargura tome conta dos nossos corações porque nós simplesmente esquecemos das bênçãos. Irmãos, não estou minimizando as dificuldades que passamos, não é isso. Todos nós passamos. Problema é sinónimo de vida. A vida é sinónimo de problema. Meu pai pregava muitas vezes dizendo, só há um lugar na terra onde não há problema. Cemitério. E eu às vezes tinha vontade de dizer ao meu pai, isso é porque o senhor nunca conversou com o coveiro, né? Porque ele provavelmente sabe que de vez em quando também há algumas dificuldades. Irmãos, vida, e quando estamos aqui, estamos num mundo manchado pelo pecado, vai haver dificuldades, mas e as bênçãos do Senhor? E as bênçãos do Senhor? Será que merecemos alguma delas? Davi tinha consciência das bênçãos e que ele não as merecia. Nós tantas vezes perdemos o foco das maravilhas que o Senhor tem feito, da maneira e das maneiras diferentes como Ele nos tem amado, das formas diferentes como Ele tem cuidado de nós. Tantas vezes nós deixamos que as nuvens negras dos problemas fechem o céu, obscureçam o sol brilhante que é a graça do Senhor sobre nós e nos deixamos entristecer. Corações gratos são corações que lembram. Corações gratos são corações que lembram as bênçãos. E neste dia, Davi lembrou as bênçãos e por isso ele chegou à presença do Senhor e ele disse, quem sou eu? Quem sou eu? Porquê eu, Senhor? Mas segundo, irmãos, ele também reconhecia a sua própria situação. Ele reconhecia quem era, apesar de estar aonde estava. E novamente nós vemos aqui algo que é pouco comum na vida dos homens, porque se há uma coisa que é habitual, irmãos, é nós deixarmos que qualquer quantidade de sucesso suba à nossa cabeça. É um problema, irmãos. Eu creio que tantas vezes Deus gostaria de nos abençoar muito mais. Eu creio que muitas vezes o Senhor gostaria de nos dar mais sucesso, mais prosperidade. E não pode, porque nós não saberíamos lidar com isso. Muitas vezes nós medimos as pessoas pelas adversidades. A pessoa é resistente no meio dos problemas. Sim, é uma maneira de as medir. Mas sabe, irmãos, talvez a mais difícil de todas seja medir a pessoa na hora do sucesso. Porque na hora da dificuldade, muita gente cerra fileiras e diz, não, vamos aguentar, não, eu vou aguentar. Mas quando o sucesso vem, o coração relaxa, não é? E a alma se eleva e nós começamos a achar que somos mais do que aquilo que realmente somos. Davi não perdia a noção de quem era, ele não deixou o sucesso subir à sua cabeça. Ele agora era um rei, irmãos, atenção, ele era rei. Os irmãos imaginam a quantidade de bajuladores que deviam estar à volta dele. Procura uma pessoa que está numa posição elevada e o irmão vai ver à volta dele uma porção de gente a bajular, não é? A dar manteiga. Aí tem muitos, não é? Sempre à volta dos poderosos há muita gente, porque ganha alguma coisa com isso. Quanta gente devia estar à volta de Davi? A época de Davi era a época também dos poetas, dos bardos, não é? Dos que cantavam os grandes feitos. E Davi era uma lenda viva. Era uma lenda viva, irmãos. Desde miúdo que ele era cantado pelo povo. Lembram-se o que é que provocou a ira e a inveja de Saul? Foi um cântico popular. Oh, Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E o Saul já ficou todo indignado, não é? Ele era uma lenda viva, irmãos. Desde novinho que ele era exaltado. Este é o jovem extraordinário. Ele tem uma coragem como ninguém. Ele mata gigantes. Ele faz isto, ele faz aquilo outro. Irmãos, ele agora está no trono. O que é que os irmãos acham que deviam falar sobre ele? Mas no meio de tanta exaltação, de tanta gente a dizer que ele era o máximo, Davi tinha espelho. Bem, não sei que qualidade seria, mas acho que ele tinha espelho. Irmãos, pelo menos ele era capaz de olhar para si mesmo e dizer, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu sei quem sou, Senhor. Não interessa a posição onde eu estou, não interessa o que os outros olham, não interessa o que os outros dizem, porque o que os outros dizem de mim não significa necessariamente aquilo que eu sou, só tu me conheces. E quando eu faço um bocadinho de autoavaliação, eu sei quem sou. Ele escreveu um salmo, irmãos, que é tão... Eu gosto muito deste salmo, é um salmo que não é dos mais queridos, porque ele, enfim, talvez até seja difícil de entender, mas eu acho tão significativo. No Salmo 131 ele diz assim, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Ele descreve o seu próprio estado. Ele diz assim, ó Senhor, eu
Eu não encho a minha cabeça com coisas grandes demais. Eu não deixo o sucesso subir à minha cabeça. Eu não acho que eu sou mais do que os outros. Eu sou como aquela criança pequenina que depende inteiramente, que aprendeu que tem todo o seu sustento da mãe e que recorre a ela em todas as circunstâncias porque sabe que precisa. É assim que eu estou contigo, Senhor. Por isso é que ele diz no fim deste salmo: espera, Israel, no Senhor. Espera, Israel, no Senhor. O homem tem tanta facilidade para se auto-engrandecer, mas o coração vaidoso não consegue ser adorador. O coração vaidoso não consegue ser um coração adorador, porque é preciso que nós entendamos quem somos. Nós começamos cantando: renova-me, Senhor. Há muita coisa em mim que precisa ser mudada. Tudo que há em mim precisa mais de Ti. Nós temos a tendência de nos comparar com os que estão à nossa volta, mas, regra geral, nós escolhemos os que estão abaixo de nós. E aí fica tudo bem, né? A gente compara com quem é inferior, nós estamos bem. Meus irmãos, nós recebemos da palavra do Senhor um padrão. O Senhor não diz para nós não nos compararmos. Ele diz para comparar, mas Ele diz com quem? E o padrão é Jesus. Quando você se compara com Jesus, como é que fica? Irmãos, Davi tinha a noção das bênçãos que Deus tinha dado, mas ele também tinha a noção clara de quem ele era. Já contei aos irmãos um episódio muito interessante que tive há uns anos atrás na clínica. Eu não assisto praticamente novela de televisão, não vejo absolutamente nenhuma, não me perguntem nem nome, nem atores, não sei absolutamente nada sobre novelas. Então apareceu no consultório uma jovem atriz de uma novela portuguesa, porque era filha de uma utente minha. E aquela senhora, minha doente, insistiu muito com a filha: não, vai lá no meu médico, vai lá, insistiu, e ela foi, pronto. E pelo que eu depois ouvi, porque eu estava no consultório, trabalhando evidentemente, quando ela chegou ao consultório, aquilo foi um burburinho generalizado, houve pessoas a tirarem selfies, houve pessoas a pedirem autógrafos, etc. e tal, e às tantas eu chamo a fulana de tal ao consultório. Ela entrou, eu atendi. Irmãos, tenho consciência de que a atendi bem, porque é assim que eu tento fazer com todos os meus utentes. Não vou atender mais ou menos, mas irmãos, eu atendi exatamente como qualquer outra pessoa, porque eu não tinha a mínima noção de quem ela era, qual era a sua posição de importância no mundo da televisão em Portugal. Então, quando acabou a consulta e chegou a hora do almoço, a curiosidade das nossas recepcionistas: então, como é? Quem? O que tem? Mano. Mas não sabia. E depois eu soube da mãe que ela não gostou muito da consulta. O médico não fez nenhum salamaleco, não é? O médico não ficou admirado, o médico não tirou uma selfie, não fez uma menção: que prazer tê-la aqui conosco, não é? Parabéns pelo seu trabalho televisivo. Não, o homem acha que é mais do que aquilo que é. Para quem não conhece aquele mundo, aquela pessoa era simplesmente como qualquer outra. Qual é a noção que nós temos de nós mesmos? Davi tinha a noção exata de quem era, verdadeiramente. E por isso ele dizia: Senhor, porquê eu? Porquê eu? Mas, irmãos, neste texto também, nós não podemos deixar de ver isto. Davi tinha não somente a noção das bênçãos e não tinha só a noção de quem era, ele tinha a noção clara de quem era Deus. Ele reconhecia a grandeza e a soberania do Senhor. E quando nós lemos os salmos de Davi, nós percebemos, vez após vez, ele engrandece o Senhor e ele coloca Deus no lugar certo. Com uma capacidade de entendimento muito superior à do seu tempo, ele vê que Deus é muito maior do que os outros deuses, os ídolos. Ele diz: o Senhor está exaltado acima de tudo e de todos. Esta é a noção que ele tem. No Salmo 8, por exemplo, ele diz ao Senhor: Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, a obra dos teus deuses, a luz, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Ao ver o Senhor exaltado e soberano, Davi tinha de reagir com humildade e com gratidão. Ele tinha que perguntar diante de um Deus tão grande:
tão extraordinário? Porque eu. Senhor, tu és tão grande, eu sou nada, porque eu. Que visão nós temos de Deus? É triste, irmãos, porque mesmo dentro do meio chamado evangélico, nós vamos percebendo que a visão que é transmitida e passada, às vezes do próprio púlpito a respeito de Deus, está tão distante daquela noção verdadeira da palavra do Senhor. Às vezes, numa busca da ideia de uma certa intimidade com o Senhor, e é bom a intimidade, parece que perdemos a noção da reverência, e isto é contraditório, irmãos, porque a verdadeira intimidade com Deus não faz perder a reverência, irmãos. Mesmo em termos humanos, quando nós conhecemos uma pessoa que é realmente digna da nossa admiração, quando nós estamos próximos de alguém que nos inspira esta postura de reverência, quanto mais conhecemos esta pessoa e se ela realmente é uma pessoa digna, mais nós prestamos. Nós não perdemos o respeito por a pessoa, nós passamos a valorizá-la mais. Quem está realmente mais próximo de Deus, irmãos, não diminui a reverência, aumenta, porque entende quem Deus é. Então esta ideia de alguns grupos em que Deus é paizinho, mas aquele paizinho quase numa atitude de, não é? É um coleguinha de escola, é uma pessoa que está... Não, irmãos, não é esse o conceito bíblico. Para algumas pessoas, Deus parece realmente ser um Deus menor, mesmo dentro da igreja evangélica. É um Deus que parece que existe só para suprir as nossas necessidades. É um Deus que tem que estar debaixo dos nossos pedidos. Eu decreto, eu declaro, eu afirmo. Você afirma o quê? Você declara o quê? A única coisa que você pode declarar, biblicamente falando, é: tem misericórdia de mim que sou pecador. O resto, não declare, meu irmão. Cuidado. Quem declara é Deus. Quem afirma é o Senhor. Quem somos nós para afirmar, irmãos? A gente não sabe se está vivo logo mais. Um vírus insignificante entra no mundo e muda o mundo de cabeça para baixo, irmãos. E de repente nós andamos todos mascarados, afastados uns dos outros. O mundo do trabalho, o mundo da atividade, o mundo do entretenimento, tudo foi completamente alterado. A nossa vida foi alterada completamente por causa de uma coisa insignificante como um vírus. E ainda achamos que somos alguma coisa, irmãos. Davi tinha a noção correta porque ele olhava para o seu Deus, e o seu Deus era um Deus grande. Ele não declarava a Deus as coisas, Deus é que era soberano e que lhe dizia como é que era. Irmãos, o nosso Deus não pode ser um Deus distante, esquecido, que nós deixamos só para de vez em quando. No domingo nós lembramos de Deus, ou quando as coisas ficam complicadas nós lembramos de Deus, mas o resto nós lidamos com a nossa própria vida. Irmãos, se for assim, estamos longe de conhecer quem é Deus. Nós precisamos desesperadamente dele para tudo. Para cada momento da vida. Nós devemos buscar ao Senhor para cada decisão. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não fomos salvos para depois fazer a vida como nós quisermos, mas para viver a vida que Ele tem para nós. Quando o nosso Deus é um Deus grande, quando o nosso Deus é o Deus todo-poderoso que criou e sustenta e governa a terra e céu, quando o nosso Deus é o Deus cuja vontade não falha, eu só posso me admirar de que Ele ainda olhe para mim e me abençoe. E diante disto, como Davi, eu pergunto: porquê eu? Porquê eu? Quem sou eu? Tu és grande. Neste episódio, irmãos, nós percebemos que Davi começa primeiro por se maravilhar. Ele fica espantado. Então, eu reconheço que tenho feito muito pouco, quero fazer um bocadinho e Deus me dá esta promessa. E ele primeiro fica maravilhado, depois ele fica humilhado, não é? Diz: Senhor, eu sou nada e Tu me abençoas desta maneira. Mas ele termina, irmãos, da maneira correta, em adoração e consagração. Então, Senhor, estou aqui, sou Teu servo, vou viver da maneira que Tu queres. Diante da mesa do Senhor, irmãos, como nós hoje viemos, a pergunta que devemos fazer é exatamente esta: porquê eu? Porque Jesus morreria por mim? Porquê? Porque Jesus morreria por você. O que você tem de tão extraordinário e maravilhoso que justificava que Deus viesse viver aqui como homem e depois fosse à cruz no seu lugar? Porquê?
Porque eu? Porque é que ele sofreu pelos meus pecados? São meus pecados. Eu é que tinha que pagar por eles. Porque ele iria pagar por aquilo que eu fiz de errado. Quem sou eu para ser chamado filho de Deus? Tenho espelho, eu sei quem sou. Aquilo que os outros não veem, aquilo que eu não quero que os outros saibam, mas eu sei. Porque eu, pecador, fui alvo de tamanha graça? Por que é que eu posso ter certeza do céu? Oh, irmãos, porque eu. Diante da mesa do Senhor, a nossa atitude tem que ser esta, a mesma de Davi nesta ocasião. Primeira maravilha. Uau! Que coisa extraordinária. Segundo, a humilhação. Realmente, não sou nada. Mas que resulta, irmãos, numa atitude de um coração adorador e consagrado. Senhor, tendo em conta tudo isto que Tu és, tendo em conta aquilo que eu sou e o que Tu tens feito por mim, recebe a minha gratidão, recebe a minha adoração, Senhor, e usa-me. Eu quero viver realmente para Te servir. Corações gratos fazem a diferença na vida. Corações gratos exaltam ao Senhor e, ao exaltá-lo, transmitem aquilo que é o seu Evangelho. E é isso que nós somos chamados a fazer como Igreja de Jesus. Vamos louvá-lo, irmãos. Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos cantar um hino de gratidão. Graças dou. Graças dou. E eu quero convidá-lo a cantar agora verdadeiramente com gratidão. Cante. Irmão, não canta a pensar que o culto está a acabar, está bem? Não canta a pensar que a seguir daqui a pouco vai ter... Não, cante. É para Deus que você vai cantar. Se entendeu o recado do Senhor para o seu coração agora, então cante para o Senhor, porque Ele está aqui para receber a nossa adoração, e diga: Senhor, graças dou. Graças dou. Graças dou por minha vida que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas. Grato sou de coração. Graças estrelas o celeste e por nuvens cá também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo do chorar, pelo amparo nos feridos. Sempre graças hei de dar. Amém. Agradecer mais uma vez a presença dos irmãos e dos visitantes conosco neste culto. Lembrar que no fim preciso que o irmão espere no seu lugar até receber orientação de saída pela nossa equipe de recepção. O irmão vai deixar, não é, o que sobrou dos elementos ali naquele espaçozinho de lixo à saída, à sua esquerda, e vou lembrar os irmãos novamente que vamos tentar evitar aglomerações na porta, não é? Porque devemos evitá-las, é a ordem que nós temos, porque também daqui a bocadinho vão estar a chegar os irmãos para o próximo culto. Continuo a precisar que os irmãos se inscrevam com antecedência. Nós, apesar de informarmos a respeito das inscrições, temos tido dificuldade porque há pessoas que deixam para telefonar sexta-feira, sábado à noite, achando que vão conseguir lugar no culto. Irmãos, nós não podemos, temos que manter as distâncias, então há um limite daquilo que nós podemos receber. Então,
fazê-lo com antecedência é importante. E depois, vou insistir com os irmãos, chegarmos antes. Não é? Nós, em breve, vamos começar também a medir as temperaturas à entrada, porque faz parte do protocolo que nos é pedido pela DGS. Então, nós precisamos que o irmão chegue com antecedência, porque senão, como foi o caso de hoje, não é? Depois nós temos dificuldade no início daquilo que é os trabalhos propriamente dito. Que o Senhor continue a abençoá-lo no resto deste domingo. Pai, diante da Tua palavra, diante do sacrifício de Jesus por nós e da mesa à qual nós somos convidados a chegar, nós só podemos prostrar-nos diante de Ti em adoração e perguntarmos, Senhor, porquê? Porque nós? Porque Tu nos amas desta maneira? Porque a Tua graça nos tem alcançado desta forma? Ó Senhor, obrigado. Louvado seja o Teu nome, engrandecido, porque sendo um Deus tão extraordinário, Tu olhas para nós com este amor, com esta fidelidade, com esta misericórdia e graça que nos ultrapassa. Ó Pai, receba a nossa gratidão e desenvolve em nós corações realmente gratos, conscientes da Tua grandeza e da maravilha da Tua graça. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.